Salmo de número 51. Você que abriu a tua Bíblia, fique de pé em reverência às sagradas letras. Vamos ler, queridos, todos juntos. Salmo de número 51, versículo 17, apenas o versículo 17. E permaneça com a sua Bíblia aberta, tá bom? Vamos explorar alguns versos do Salmo 51. Vamos ler? Salmo 51, 17, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás. Vamos ler mais uma vez, queridos? Sacrifícios agradáveis a Deus. Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de graça, mais uma vez estamos diante das sagradas letras. Que responsabilidade temos, ó Deus, de falar da Tua palavra, que eu possa ser fiel às sagradas letras neste momento, e que o Senhor, ó Pai, possa falar aos nossos corações de forma plena e abundante, porque cremos que o Senhor está neste lugar, e cremos que a Tua palavra, ela não volta vazia. Ó Senhor dos exércitos, eu coloco a minha vida em Tuas mãos, com temor e tremor, que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém, queridos. Irmãos queridos, podeis assentar. Hoje eu queria falar sobre um tema que muito arrependimento. Esse é o tema do nosso sermão de hoje. E é um tema importante que nós precisamos entender o conceito bíblico sobre arrependimento, porque o arrependimento, ele não é somente central no Antigo Testamento, mas ele é central no Novo Testamento. Se você pegar aí o Evangelho de Lucas, é apresentado um homem chamado João Batista. Já ouviu falar sobre João Batista? Reino de Deus, ele andava no deserto, foi chamado depois de 400 anos de silêncio, que temos aí o intervalo do Antigo Testamento, né, até o Novo Testamento, 400 anos de silêncio. E nesse meio tempo surgiu um homem chamado João Batista que estava pregando. E a palavra que ele dizia era o seguinte: arrependam-se. Arrependam-se. E depois, queridos, que João Batista está falando sobre arrependimento, pouco depois, aparece um homem, com os seus 30 anos de idade, e ele encontra João Batista, e João Batista diz: olha, esse é o Senhor, esse é aquele que veio, eu sou apenas um expoente daquele que virá. Mas ele chegou. E se você pegar lá em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, meus irmãos, o primeiro sermão do Senhor Jesus não foi sobre, olha, Jesus é amor, Deus é amor. Olha, venha ter uma vida boa. Se você me seguir, você vai ser feliz. Não. O primeiro sermão de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O primeiro sermão de Jesus em seu ministério foi: arrependei-vos. Palavra arrependimento, palavra grega para nós, metanoia, que significa conversão, arrependimento, nova mentalidade, cultura do céu. Meta vem da palavra mudança, transformação, transparência, alteração, reforma.
Noia, raciocínio, mente. Então, meus irmãos queridos, metanoia é arrependimento, uma nova mentalidade. E, irmãos queridos, a mudança faz parte da nossa vida. Na vida de toda pessoa, há um ponto de mudança, um momento crucial que define a nossa existência. Claro que você, quando encontra a pessoa amada, a sua vida muda. Quando você encontra o amor da sua vida, quando você consegue passar em uma faculdade, talvez você tenha que mudar para um outro local. Talvez você consegue um trabalho ou uma faculdade que você precisa mudar a sua rotina, seus convívios. No decorrer da vida, sempre haverá mudanças. Eu estou falando com irmãos aqui, que vivem viajando aqui, ó. Veio da Venezuela, outro veio de Goiás, outro veio do Rio de Janeiro. A vida é feita de mudanças. A gente não sabe se ano que vem estaremos aqui. Talvez Deus tenha planos para nós de a gente mudar para outro lugar e nossa vida vai mudar. É bem verdade que é uma constante mudança, a vida é uma constante mudança, pois com o passar do tempo a nossa vida muda, o nosso jeito de pensar muda, o nosso corpo também muda, a gente fica velho, daqui a pouco tem ruguinhas. Meus irmãos queridos, antes do pecado entrar no mundo, houve um tempo que toda a raça humana estava incorporada na cabeça federal de um homem chamado Adão. Adão era o homem que nos representava diante de Deus, que gozava da obediência diante de Deus e da perfeita comunhão com Deus. Mas o nosso representante vacilou, o nosso representante pecou, e assim, queridos, perdemos o paraíso. Perdemos o paraíso por causa de um homem. E cada pessoa começou a seguir o seu próprio caminho. Por isso, meus irmãos, que quando nós falamos de conversão, é voltar aonde estávamos. Originalmente nós estávamos no paraíso, mas o nosso representante pecou. E por isso conversão é voltar, dar meia volta. Irmãos, então, a chamada ao arrependimento é uma chamada ao retorno. A volta para o lar, Janilson. Um chamado ao primeiro amor. O ponto de mudança da minha vida, e talvez você tenha uma história na sua vida, queridos. Para mim, algo que mudou completamente a minha vida foi quando me converti. Ou melhor, fui convertido. A minha vida não tem algo, um acontecimento tão radical como a conversão. Porque quando nós somos convertidos, a nossa mente muda. Não, eu não me tornei perfeito. Mas aconteceu a metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. A minha vida foi alterada radicalmente. Irmãos queridos, então, esse salmo que está aí com você, que você está lendo, ou a gente acabou de ler, Salmo 51, é o Salmo dos Salmos. Para assim dizer, no que diz da linguagem da confissão, do arrependimento e do quebrantamento. O Salmo 51 é uma grande confissão de quem? É uma grande confissão de um grande rei, que viveu um grande drama espiritual, um grande conflito espiritual. O Salmo registra a agonia do rei Davi, após o seu terrível crime de adultério. Versículos, meu irmão, a história de Davi, talvez você que não conhece, Davi viu uma mulher tomando banho, uma mulher chamada Betseba, pede os guardas para chamá-la, queria conhecer essa mulher, se deita com essa mulher, adultera, engravida, e depois ele mata o marido dessa mulher. Ele casou com essa mulher para esconder o seu pecado. E nesse trama aqui toda, ele arquiteta 4 planos para encobrir o seu pecado. Primeiro plano, quando ele descobriu que a mulher estava grávida, ele pede Urias, que era um dos comandantes da guerra,
para voltar para casa, para tipo assim, olha, volta para casa, né, dorme com a sua mulher e você vai ter, né, vai coabitar com ela e ninguém vai saber que esse filho é meu. Então dá um banquete ali, mas Urias não vai para casa. Ele está com a cabeça na guerra. Como eu vou para casa? Vou para casa com os homens lá na guerra? Então não deu certo esse plano. Então ele faz o quê? Ele pensa, não, vou matar então Urias. E depois resolve casar com essa mulher. Tudo estava planejado. Mas, queridos irmãos, Davi não contava o que estava registrado, o que está registrado em 2 Samuel 11, 27, que diz assim, vamos ler? Passando, tornou-se, olha aí agora, até coloquei em amarelo, porém isto que Davi fizera, foi o quê? Foi mal aos olhos do Senhor. Essa é a tragédia pecado. Porque quando ninguém viu, Deus viu. E ainda que todos não vejam, Deus vê. Então aquele que encobre o seu pecado, ele não prospera. Mas então, Davi se casa com Batseba, e ninguém está desconfiado de nada. Ninguém o acusa de nada. Mas a palavra de Deus deixa claro que a partir da mão de Deus, começa a pesar, a mão de Deus começa a pesar sobre Davi. A alegria de Davi foi embora. Davi não tem mais aquele vigor espiritual de antes. Uma agonia, uma tristeza, começa a tomar conta da vida de Davi. Irmãos, Davi pecou com Betseba. Ele adulterou. Ele caiu no pecado sexual, da prostituição, do adultério, da fornicação. Ele desgraçou a sua vida. Ele assassinou um homem, ele adulterou com uma mulher. E ele ficou 9 meses agoniando esse pecado dentro dele. E por isso que aí no título está escrito assim, ao mestre de canto, do Salmo 51, vai dizer, quando o profeta, o quê? Natã, veio ter com ele, depois de haver ele. Então, meus irmãos, aqui descobrimos a causa que levou essa composição. Davi parecia ter mergulhado numa profunda agonia espiritual, se sentiu humilhado aos olhos de Deus, foi dominado para testificar que apesar de ser rei, que deveria ser exemplo, ele pecou. Isso que leva o Salmo 51. Essa aqui é uma confissão, é um salmo completo, e que se você olhar de forma rápida para o salmo, você vai ver algo interessante aqui. Olha o seguinte, do versículo 1 ao 6, temos a confissão de Davi. Do versículo 7 ao versículo 12, temos a súplica de Davi. E versículo 13 até o versículo 19, temos o voto de Davi. Então, queridos, arrependimento. Por que a necessidade? E se você é um presbiteriano, se você é um reformado, você vai perceber que na nossa liturgia reformada, temos um momento específico onde realizamos confissão de pecado. O breve catecismo vai dizer o seguinte, que é a pergunta, o que é arrependimento para a vida? Vamos ler. Arrependimento... Mas precisamos entender aqui que há uma diferença entre arrependimento e remorso, tá? Algo muito diferente. Arrependimento, queridos, ele tem 3 elementos aqui fundamentais: razão, emoção e vontade. Elemento racional é a mudança de mente, é a mudança de convicção. O elemento emocional é a tristeza, segundo Deus, que quando erramos, nos entristecemos pelo erro.
E temos aqui o elemento da volição, da vontade, atitude. A pessoa abandona o erro e segue o caminho da verdade, do juízo e do acerto. O remorso não. O remorso tem dois elementos de arrependimento. O remorso, você sente tristeza por aquilo que você fez, mas você volta a fazer aquilo. Arrependimento é quando você não volta a fazer algo. E nós temos aqui dois exemplos bíblicos. Judas. Vamos lá. Judas, ele reconheceu o erro dele? Reconheceu. Ele se entristeceu pelo erro. Mas ele voltou para o caminho do acerto. Por isso, o ciclo do arrependimento não foi completo. E Pedro, lembra de Pedro? Pedro negou a Jesus 3 vezes. Ele reconheceu o seu erro? Reconheceu. Se entristeceu? Sim. Mas a diferença é que ele voltou para Jesus e encontrou em Jesus perdão, encontrou cura, encontrou libertação. Judas não houve arrependimento, houve tristeza, houve remorso. Com Pedro não. Houve arrependimento, meus irmãos queridos. Então, eu gostaria de citar aqui 3 coisas fundamentais. 3 passos, ou melhor, 2 passos, e o resultado desses 2 passos para uma vida de arrependimento genuíno. Primeira coisa, meus irmãos, o primeiro passo que nós precisamos entender: reconhecer o pecado. Note que Davi começa o salmo nos 2 primeiros versículos dizendo, usando 3 palavras. Vamos ler o versículo 1, não sei se está dando para ler, tá, né? Vamos ler, versículo 1 e 2. Compadece-te. Apaga. Três palavras são colocadas aqui: transgressão, iniquidade e pecado. Transgressão é o quê? Rebelião, revolta da vontade contra a autoridade. Davi admite que ele foi rebelde, a sua própria vontade prevaleceu. Ele fez que a sua consciência o reprovava. Foi um ato de desobediência, uma violação da autoridade divina. Então isso é a transgressão, transgressão da lei, transgressão da obediência ao Senhor. Vai falar sobre iniquidade. O que é iniquidade, irmãos? Perversão, algo sujo, algo indigno, algo envergonhoso. Iniquidade. E o que é pecado? Errar o alvo. Então Davi aqui ele reconhece: apaga as minhas transgressões, a minha iniquidade e o meu pecado. Olha o versículo 3, o que diz o versículo 3? Pois então, Davi por um tempo, 9 meses, ele escondeu tudo isso aqui. Não tinha paz no coração. Porque ele estava escondendo a iniquidade, o pecado e as transgressões 9 meses. Mas ele diz o seguinte: que eu conheço as minhas transgressões. Ele começa agora a ser honesto com ele mesmo. Nota que Davi não tem uma justificação para os seus pecados. E nós, como seres humanos, nós temos sempre a tendência de colocar os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, talvez nem culpa do outro, né? Alguma coisa para justificar o nosso comportamento pecaminoso. Mas aqui o texto diz que ele é honesto diante de Deus. Davi, ele reconhece aqui que ele é um pecador. Então ele relata os seus pecados. Ele está propriamente discriminando, tipo, olha, tudo isso aqui, a transgressão, a iniquidade, o pecado, não é de fulano, não é de cicrano. São os meus pecados, eu reconheço que eu errei, Senhor. Olha o versículo 4. Vamos lá, pode continuar, até o final.
Irmãos queridos, veja a declaração de Davi aqui. Ele vai na doença. E qual é a doença aqui? É o pecado. Porque o pecado é necessário tratar. Nós precisamos encarar o pecado. É necessário nos arrepender do pecado. Certamente Davi não pecou somente contra Deus, mas pecou contra a sua família, pecou contra Urias, pecou contra uma nação, pecou com um reino que ele era rei, contra os homens que foram mortos na batalha. Mas ele confessa: pequei contra ti somente. Sabe o que entendemos aqui, irmãos? Sempre que pecamos contra alguém, estamos pecando contra Deus. Porque quem criou esse alguém foi o próprio Deus. Estamos ferindo alguém amado por Deus. Estamos nos intrometendo na obra da criação providencial, da providência de Deus. Davi violou a sua consciência, desobedeceu a sua palavra, ultrajou a santidade de Deus. Então sempre que pecamos, envolvendo pessoas ou não, estamos pecando diretamente, nada mais, nada menos que o Senhor da glória. Irmãos, isso aqui que é uma confissão de pecado genuinamente forte. Confessar os nossos pecados não é o mesmo que justificar os nossos pecados para alguém. Ah, Deus, você conhece meu coração. Ah, Senhor, você sabe que a carne é fraca mesmo, a gente não consegue. Até quando, irmãos? Até quando, irmãos, vamos dizer assim: ah, Senhor? Então, em primeiro lugar, para você ter o verdadeiro arrependimento, você precisa reconhecer o pecado e colocar nomes no seu pecado. Em segundo lugar, irmãos queridos, o segundo passo para o arrependimento genuíno é a rendição. Meus irmãos queridos, agora Davi vai suplicar a Deus. Olha o versículo 8, vamos ler aí? Irmão, sobre a mão disciplinadora de Deus, Davi ele se sente aqui esmagado, magoado, e anseia que o júbilo festivo lhe seja concedido. Essa aqui é a parte do perdão de Deus, quando os seus filhos se regozijam em sua misericórdia, sabendo que o Deus que ele serve é um Deus de misericórdia. Essa aqui é a oração de um salvo suplicando por restauração. Veja isso, irmãos. O texto diz aqui: renova dentro de mim o quê? Um espírito. Depois ele usa outra palavra, o quê? Alegria. Não retire o teu Santo Espírito. Aqui é a súplica de um homem que já conheceu a graça de Deus, mas que precisa ser restaurado. Ele diz aqui: cria, renova e restitui. Veja as palavras aqui. Davi não quer somente ser livre da culpa, mas ele quer a alegria da salvação. Meus irmãos queridos, Davi suplica por perdão, mas também ele não quer pecar mais. Ele pede perdão pelos seus pecados para viver de forma diferentemente. O mesmo Deus que perdoou Davi é o mesmo Deus que nos perdoa hoje. E esse mesmo Deus que nos perdoa hoje nos dá força para vencer o pecado. Olha o versículo 11, diz assim: não o quê? Não me retires o teu Santo Espírito. Que Espírito é esse, Diogo?
Aqui temos que ter cuidado na interpretação, porque muitos usam esse texto aqui dizendo o seguinte, que você pode perder a salvação. E nós cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que a graça salvadora do Senhor alcançou o teu coração, você não é como um Deus que diz assim, olha, você pecou, eu vou apagar o seu nome do livro da vida. Agora você é bonzinho, eu vou colocar o seu nome aqui. Coitado do lápis e da borracha, porque todos os dias nós pecamos e fazemos coisas boas. Mas quando nós entendemos, meus irmãos queridos, que aqui, o Espírito aqui, é o reino de Israel. O texto quer dizer que sobre a unção da dádiva do Espírito Santo que havia recebido do rei de Israel. Ele pede a Deus que não tire dele o reino que havia antecedido com Saul, que foi usado por pouco tempo por Deus. Então, queridos irmãos, o inimigo não pode tirar a salvação, ok? Mas uma coisa ele pode: tirar a alegria da salvação. E a pior coisa que existe, irmão querido, é um cristão que já conheceu e já experimentou da graça salvadora de Deus, mas que perdeu a alegria da salvação. Pensa num homem morto espiritualmente, frio, que traz problema para a igreja, traz problema para todo mundo, que faz fofoca na igreja. Então ele está dizendo aqui, restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. E aqui é o coração da mensagem desta noite. Essa é a causa, o ponto-chave, a raiz da queda. Irmãos queridos, eu estou convencido que estamos vivendo em tempo, em nossa geração, que nós estamos perdendo o foco do reino. O pecado tem minguado a nossa vida espiritual. Nós não temos prazer em orar. Nós não temos prazer em ler a palavra de Deus. Não temos prazer, e se você quer ver a vida, a saúde de uma igreja, vai nas reuniões de orações. Se é pouco frequentada, essa igreja não tem saúde. É uma igreja fraca. Spurgeon, quando pregava para mais de 23 mil pessoas em Londres, na segunda-feira, os irmãos estavam todos orando a Deus. Uma vez perguntaram, Spurgeon, qual o segredo do crescimento da sua igreja? Ele falou assim, hoje é domingo, está vendo essa multidão de pessoas? Vem aqui na segunda-feira, no mesmo horário. Você vai ver as mesmas pessoas, de joelho, orando a Deus, para que o povo se arrependa dos seus pecados. Irmãos queridos, precisamos nos envolver, porque muitos cristãos que frequentam a igreja têm perdido a alegria da salvação. E é isso que o inimigo deseja, é que percamos a alegria da salvação. E o clamor deste sermão hoje é: volte a sorrir. Volte a ter a alegria da salvação. Volte a se regozijar na alegria da salvação, aquela paixão de antes. Volta a orar de madrugada. Volta a ter paixão pela oração. Volta a ter paixão pelas escrituras. Volte a ter paixão pelos cultos. Porque o texto diz lá em Atos que nós movemos, existimos e vivemos para a glória de Deus. Dele vem a respiração. Dele vem a vida. Tudo foi criado por Ele. Tronos e principados, que é potestade, todas as coisas, visíveis e invisíveis, foram feitos pelo Criador. E se você perder a essência, a alegria de ser um filho amado, você perdeu. Game over para você. Porque se você perder a essência da alegria da salvação, você pode até ser salvo. Mas um salvo que não está experimentando da essência do Evangelho. Ah, irmãos queridos, olha o que o versículo 12b vai dizer aí, ó. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me o quê? Com o espírito voluntário, ou seja, disponível.
disposto. Ai, irmãos queridos, como eu tenho saudade da minha infância, onde essa moça aqui me levava nos cultos da SAF, 4 horas da tarde, tinha que ficar brincando lá com os amiguinhos. Quando eu estava jogando bola, vinha meu irmão: Diogo, mamãe está te chamando para ir para a igreja. Aí eu voltava, triste, tem que ir para a igreja. E hoje eu vejo que diferença isso fez. Como é bom, irmãos, a gente poder crescer no lar cristão, onde todas as noites chamava os 3 filhos aqui: vamos ler a palavra de Deus, vamos ter culto doméstico. Estou com sono. Não tem esse negócio. Papai chegava com um violão velho lá, nem sabia tocar, 8 horas da manhã, nem 8, 7 horas da manhã, acordava cedo e ficava tocando. Vamos acordar, vai para a igreja. A mãe cantava musiquinha, né? Tinha várias musiquinhas que ela cantava, né? Essas lembranças são boas, porque é disso que faz a gente ser o que a gente é hoje. Homens e mulheres que não podem perder a alegria que um dia uma graça, a misericórdia de Deus nos alcançou. Então, queridos irmãos, em terceiro lugar, o arrependimento genuíno, que quando nós confessamos os nossos pecados e reconhecemos que estamos errados, e quando nos rendemos ao Senhor, como Davi fez, ele reconhece o seu pecado e depois ele se rende ao Senhor, suplica ao Senhor, e agora acontece o alívio da alma. Irmãos, vamos ler o texto. O que diz aí? Então ensinarei livra-me. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração e contrito. Faz bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Agora é a resposta de um pecador purificado. É fazer conhecidas boas novas da graça de Deus. Davi teve uma experiência da graça redentora e gostaria de contar a outros sobre o perdão do Senhor e um forte desejo de ensinar o caminho do Senhor, o alvo máximo de ver outros pecadores que passaram pela mesma situação que ele passou, dizendo: existe um Deus que ouve as nossas palavras, existe um Deus que nos traz perdão de pecados, de iniquidades, transgressões. Ele abre a boca, fala para as pessoas que Deus é misericordioso. Apesar de nós não sermos dignos de misericórdia, o texto de Efésios 2 vai dizer que o Senhor, o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia. Meu irmão, você foi perdoado para fazer algo incrível para o Senhor. Versículo 17: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezará, ó Deus. Essa é a mensagem que Davi quer levar ao povo. Não mais sacrifícios de animais, os sacrifícios que agradam o Senhor. É um espírito quebrantado, é um coração compungido, ou seja, arrependido, é um coração contrito. Esses são os sacrifícios que Deus não desprezará. Veja o poder do pecado, meu irmão. O pecado arruina o homem, quebra o homem. Por isso a necessidade de nós confessarmos os nossos pecados. Eu já recebi algumas críticas
de falar muito sobre pecado, inclusive aqui na congregação. Não tenho problema com isso, meus irmãos. Pode falar. Porque enquanto eu estiver nesse púlpito, eu vou continuar falando sobre a guerra contra o pecado. Porque é o pecado que nos afasta de Deus. É por isso que as igrejas se afastaram das Escrituras. Por isso que o mundo, em vez de influenciar, a igreja em vez de influenciar o mundo influenciando as igrejas. E quando essa igreja parar de tratar o pecado com seriedade, perdemos a guerra. O pecado na igreja não pode ser tratado como um animalzinho de estimação. O pecado na igreja, ele precisa ser destruído. Porque já dizia um famoso teólogo, ou você mata o pecado, ou ele te mata. Nós não podemos justificar os nossos pecados. Mas eu conheço alguém que perdoa os pecados. Ah, irmãos queridos, quero chamar aqui o grupo de louvor, Gisele, e é por isso que o Senhor sempre levanta profetas, como Natã, que encarou Davi e disse: Davi, você está errado, você precisa confessar, Davi. E na nossa geração ele vai continuar levantando pessoas para confrontar a gente. A própria Escritura, quando você lê, vai confrontar os seus pecados. Mas, meus irmãos queridos, Davi agora, ele se arrepende dos seus pecados. Ele reconhece as suas transgressões e agora ele quer viver para agradar a Deus, não os seus próprios desejos. Em vez de ser pedra de tropeço, ele quer ser uma bênção na vida de outros. Davi não quer viver mais nas trevas. Davi, ele quer ser luz do mundo. Davi agora procede a oferecer súplicas pela igreja, pelo povo de Deus, Israel. Como podemos saber que Deus ouviu a oração de Davi? Como podemos saber que Deus ouviu essa oração? É porque ele sobreviveu para contar essa história. Aprove Deus que ele relatasse tais palavras. Esse é o perdão concedido por um Deus que é justo, mas também misericordioso para perdoar o coração contrito e quebrantado. Pergunta: você já é uma pessoa salva pelo Senhor? Pergunta número 2: você afastou-se de Deus e perdeu a alegria da salvação? Pergunta número 3: você quer voltar para o Senhor? Você quer receber a restauração do Senhor? Existe uma cruz. Ainda existe perdão. Ainda existe misericórdia. Hoje, ainda existe graça suficiente para te alcançar. Talvez hoje seja a noite de você pensar em seus pecados e combatê-los. Mortifique o pecado da sua vida e faça disso a sua labuta diária, sempre enquanto viver. Não termine nenhum dia sem lutar, porque nós cremos num Deus que, apesar de nos conhecer no mais profundo do nosso coração, e Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era santão, não, porque, como vimos aqui, ele errou. Mas a diferença de Davi, que assim como eu e você que erramos, ele era um homem que confessava ao Senhor os seus pecados. Ele reconhecia o senhorio do Senhor, se arrependia e não voltava a fazer mais.
Vamos ouvir uma canção?